Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. E para falar mais sobre esse assunto, trouxe dois excelentes profissionais. Tenho o prazer de receber mais uma vez aqui a Lívia Porto, que é médica formada pela Santa Casa de São Paulo, especialista em endocrinologia pela Santa Casa e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Assistente do Centro de Diabetes e Obesidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com atuação em pesquisas clínicas de obesidade, diabetes e doença renal no mesmo centro. E também doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP. Lívia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, prazer, Jorge, mais uma vez aqui. Show de bola. E Cleiton Padilha, que é médico formado pela Universidade Federal Fluminense, especialista em gastroenterologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em saúde da Universidade Federal de São Paulo e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Cleiton, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, minha primeira vez aqui e eu estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Show de bola. Bom, pessoal, é fato que a gente vive numa sociedade em que as aparências importam muito, né? E quando a gente fala de estar acima do peso, por exemplo, é algo muito visual. E até por isso, muitas vezes, é combatido. Só que, e quando o problema, por exemplo, não apresenta tantos sinais externos, né? Quando, por exemplo, a aparência até parece estar em dia, mas o corpo já tem sofrido durante anos e anos de forma silenciosa as consequências dos maus hábitos. A gente sabe que muitas alterações metabólicas, na verdade, elas podem surgir mesmo em pessoas que têm um peso relativamente normal. Elas podem não causar dor, podem não causar nem alterações de exame inicialmente. Mas elas são sinais claros de que alguma coisa não está no lugar certo. E hoje a gente vai falar especificamente de uma delas, que é a esteatose hepática ou a famosa gordura no fígado. Hoje o intuito realmente é mostrar para o pessoal de casa por que a esteatose hepática é um dos grandes marcadores, pelo menos em uma das suas apresentações, da síndrome metabólica e também o que o pessoal de casa pode fazer para poder tentar reverter esse processo, principalmente mudando os hábitos de vidas. Até porque a gente sabe que a esteatose hepática pode não ser um problema hoje em dia, mas se a pessoa deixar esse diagnóstico passar e não tratar, pode causar problemas sérios ao longo do tempo. Então, para começar essa nossa conversa, eu já queria perguntar para vocês o que exatamente é a esteatose hepática e por que ela tem se tornado tão comum hoje em dia. Certo. A esteatose é um acúmulo de gordura fora do normal, dentro da célula do fígado, que a gente chama de hepatócito. Então, quando a gente tem mais de 5% de hepatócito com gordura, a gente já chama de esteatose hepática. O ultrassom é a forma mais comum e mais fácil da gente conseguir detectar, mas ele só detecta aqueles pacientes que já têm pelo menos 12%, 13% desses hepatócitos. Então, muitas vezes, até o paciente até tem gordura no fígado e a gente tem até dificuldade de identificar. Mas, basicamente, esteatose é a gordura dentro da célula do fígado, esse excesso, esse extra com um percentual aumentado. E isso significa, a gente até brinca, que é como se fosse uma banheira transbordando, né? Então, eu tenho uma banheira pequenininha, eu não consigo mais, né? Ela transborda porque eu não consigo mais armazenar aquela quantidade de gordura. Então, é uma maneira de depositar aquela gordura extra quando o tecido adiposo natural e onde deve ser depositado a gordura, ela já saturou. Então, quando há a saturação desse tecido gorduroso mais periférico, bumbum, coxa, o pneuzinho, que é o local onde a gordura deve ficar, satura, aí ela passa a guardar gordura em locais que não são tão próprios. Mas, basicamente, é esse depósito, né, Cleiton? Assim, do ponto de vista hepatológico, tem alguma outra pensamento? É exatamente isso, né? Então, a gente sabe que a esteatose hepática é essa infiltração de gordura que acontece no fígado. A gente tem vários motivos, a gente tem várias etiologias para a esteatose hepática. E os dois problemas principais que eu vejo com relação à esteatose hepática, o primeiro deles é de ser uma doença silenciosa. Muitas vezes a gente não sabe, a gente pode ter a esteatose há muito tempo e a gente não sabe que ela está acontecendo. E justamente por ter esse acúmulo anormal dentro do hepatócito, a célula hepática ela vai ter prejuízo no funcionamento, né? Então, esse metabolismo da gordura dentro do hepatócito prejudica o funcionamento do hepatócito. Então, por isso que isso pode levar a algum dano, pode levar a alguma lesão e prejudicar o funcionamento dessa célula. Mas, basicamente, é isso. É essa infiltração anormal da gordura dentro da célula do fígado.
Perfeito. E a gente consegue falar que a esteatose em si ela é uma doença propriamente dita ou ela é uma consequência, por exemplo, de algum hábito? A gente sabe que existe a esteatose ligada mais ao álcool e a esteatose mais ligada ao acúmulo de peso, né? Talvez que hoje em dia até mudou, né? Antigamente a gente falava de não alcoólica, hoje em dia a gente fala de metabólica. Isso. Como é que funciona basicamente a fisiopatologia das duas? Existe alguma diferença principal? Isso que você falou é muito interessante, é muito importante, porque isso foi uma mudança de conceito recente que aconteceu. Antes, e quando eu falo antes, eu falo de 2 anos atrás, a gente falava de hepatite, de esteatose hepática, alcoólica e esteatose hepática não alcoólica. Esse termo alcoólica era um termo que trazia muito estigma para a pessoa, né? Então, quando você abordava isso, trazia algumas consequências, né? E às vezes até abandono de tratamento por causa desse estigma da relação ao álcool. Então, foi feito um consenso de especialistas, endócrinos, hepatos, gastros, e se consolidou uma nova nomenclatura para isso. Então, foi exatamente isso que você comentou. Hoje a gente chama de esteatose, de doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, justamente para tirar esse estigma do álcool. A gente sabe que o álcool ele pode levar à esteatose hepática, assim como outras doenças. Então, assim, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, como é que eu vou saber se é o álcool ou se não é o álcool que está causando aquela esteatose hepática? Basicamente, a gente tem que considerar o quanto que aquela pessoa consome de bebida alcoólica, né? Então, a gente sabe que um consumo, por exemplo, para o homem acima do que 30 gramas por dia e para a mulher acima do que 20 gramas por dia, isso já é suficiente para causar uma esteatose hepática. E aí entra essa questão de o que é 30 e o que é 20 gramas, que talvez seja muito difícil no nosso dia a dia. A gente considera uma dose padrão, digamos assim, de álcool, 14 gramas. Então, isso seria o equivalente a quê? A uma lata de cerveja, 150 ml de vinho ou 30 ml de uma bebida destilada, né? Uma aguardente, uma vodka e tal. Então, se a gente considerar o consumo por pessoa, para o homem, mais do que 2 doses por dia, e para a mulher, mais do que 1,5 dose por dia, isso já é suficiente para ser uma causa de esteatose hepática. Então, basicamente, hoje, a gente pode falar que é a mesma doença, só que com etiologias diferentes. Se a pessoa tem um consumo exagerado de álcool, e é exagerado nessas doses que a gente conversou, eu vou chamar daquilo dali de ter uma esteatose hepática causada pelo álcool. Quando eu não tenho esse consumo significativo do álcool, eu vou ter que procurar uma outra causa para essa esteatose hepática. Seja uma diabetes, seja uma doença associada à obesidade, seja alguma outra doença do fígado, alguma outra doença hepática. Perfeito. E elas podem coexistir, por exemplo? A pessoa pode ter o consumo do álcool associado com ganho de peso e ter uma etiologia meio que multifatorial da... Com certeza. Isso é uma coisa extremamente difícil para a gente identificar hoje. Se a pessoa ela tem o consumo de álcool significativo, até que ponto aquela doença hepática, aquela infiltração de gordura, é provocada pelo álcool ou aquilo é provocado por outros fatores, né? Então, existe realmente uma sobreposição, né? Então, isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir diagnosticar, porque a gente pode passar para identificar a questão da esteatose hepática de várias formas. Eu posso fazer um ultrassom, eu posso fazer uma elastografia, que é uma forma de ultrassom, eu posso fazer uma biópsia hepática. Então, é muito difícil de você conseguir identificar exatamente a etiologia, a origem dessa esteatose hepática, né? Então, mas realmente são doenças que podem estar sobrepostas ali. O Cleiton, eu acho que o que é interessante é que independente se tem etiologia alcoólica ou não, depois de diagnosticado, a recomendação é que não tenha ingesta alcoólica. Então, a partir de então, diagnosticado, não existem níveis seguros para a gente sugerir. Então, não precisa ser um nível acima do moderado. A sugestão é que não se tenha ingesta alcoólica. Perfeito. Independente da etiologia. Exato. E até existe aquela máxima mais popular, né, de que uma taça de vinho faria bem para a saúde cardiovascular. E a gente sabe muito bem que hoje em dia não existe uma dose segura do álcool, né? O ideal seria a pessoa não consumir, mas, logicamente, ninguém vai ser hipócrita. O ideal é que você consuma o menos possível, porque não há dose segura. Agora, a partir do momento em que você já tem uma doença que tem relação com isso, a recomendação é não. E o que é interessante, essa questão que o Cleiton falou do estigma, eu acredito também que a mudança ela é importante para eu apontar a causa, né? Então, quando eu transformo a esteatose não alcoólica, então ela não tem causador em uma esteatose causada por uma disfunção metabólica, eu aponto para quem é a causa, então eu facilito o tratamento. Dado que eu não tenho medicação para tratar, né? Então, quando eu coloco, é uma doença relacionada à síndrome, a doença é uma disfunção metabólica. Eu sei que é por aqui que eu vou
vou tratar, né? Que eu vou cuidar dessa doença. Então, eu acho que a mudança da nomenclatura também ajuda a gente a apontar para onde que eu vou dirigir para poder tratar esse paciente. Perfeito. Em algumas conversas que a gente teve, inclusive, na nossa conversa sobre diabetes, a gente falou um pouquinho sobre essa associação da esteatose hepática com a síndrome metabólica como um todo, que ainda que não faça parte dos critérios da síndrome metabólica, está muito relacionada. O que a gente pode falar? Primeiro vem a esteatose, depois vem a síndrome metabólica, elas acontecem da mesma forma, juntas? Como é que isso funciona? Elas andam juntas, né, Jorge? Mas é a resistência insulínica que predispõe a migração, né, ou esse fluxo de gordura para dentro do hepatócito. Então, a resistência insulínica diria que vem primeiro. Então, né, o sobrepeso e a obesidade com uma distribuição de gordura disfuncional, né, uma distribuição de gordura mais central, que gera resistência insulínica, ela vai ser o foco para, então, permitir que esse depósito de gordura aconteça no hepatócito, né? Então, ela é uma via. Mas eles andam juntos, né? Então, temporariamente, pensando em cronologia, a doença toda é uma inflamação agindo conjunto, né? Da formação e tudo mais. E mesmo porque a gente, independente de diagnóstico de síndrome metabólica, o paciente tendo sobrepeso, eu tenho que investigar a esteatose hepática. Eu teria que investigar esse paciente, independente de eu ter aqueles critérios já de síndrome metabólica para o meu paciente. Perfeito. Bom, a gente já falou que ela tem uma relação muito grande com a síndrome metabólica. E quando a gente fala de síndrome metabólica, muitas vezes as pessoas associam isso com o sobrepeso e a obesidade, né? Agora, dá pra gente falar que pessoas com um peso relativamente normal podem já ter algum processo de esteatose hepática relacionado a alterações metabólicas? Sim, a gente pode. Inclusive, antes do podcast, eu e o Cleiton, a gente estava comentando a respeito dessa questão muito da adiposopatia, né? Não Sim. é somente o excesso do peso, não é somente o IMC acima de 25, que é um sobrepeso, ou acima de 30, que é a obesidade, mas é aquela gordura distribuída num local inadequado. Então, muitas vezes um paciente que tem uma gordura que a gente chama lipodistrófica, né? Então ela está distribuída num local mais adoecido e ela pesa normal, é uma pessoa que eu preciso investigar. Então ela é não pesada, mas ela tem uma gordura abdominal. Existem algumas questões genéticas e existe também pessoas que têm ascendência, por exemplo, os de ascendência asiática, tem naturalmente uma saturação maior do tecido subcutâneo. Então, eu vou demorar um pouco menos, né, para poder começar a depositar gordura nesse tecido ectópico, uma distribuição ectópica que é mais doente e poderia levar, então, à esteatose hepática também, né? Mas sim, a gente pode nesses pacientes, por isso que o exame clínico ele é tão importante, né? Então, é importante direcionar o exame clínico, o antecedente familiar, a história familiar do paciente, para a gente direcionar e considerar a indicação ou não de fazer um exame para rastreio. Até porque a gente também precisa pensar no diagnósticos diferenciais de uma esteatose. A gente fala muito da pessoa com obesidade, né? A gente sabe aí, a estatística mostra que na pessoa com obesidade, 80% dessas pessoas vão ter algum grau de esteatose hepática, mas eu posso encontrar esteatose hepática em pessoas que não tenham obesidade. Então, por exemplo, hepatite C, hepatite B, são doenças infecciosas que podem cursar com esteatose hepática. Medicações, às vezes as pessoas utilizam corticoide, e isso também pode levar, às vezes, com indicação correta, ou às vezes sem indicação correta, reposição hormonal, né? Que cada vez mais a gente tem estudado sobre isso, a gente tem visto a importância da reposição hormonal, por exemplo, nas mulheres, na menopausa. Então, isso são medicações que podem levar também à esteatose hepática. Além desses critérios também, outros, né? Na população asiática, que já tem esse perfil maior também, e de doenças genéticas que já são, assim, bem específicas, mas do fígado, que podem realmente levar à esteatose numa pessoa que não tem obesidade, que tem um IMC, por exemplo, normal. Né? Perfeito. Então tem muita relação com aquela, que a gente já citou algumas vezes aqui, do acúmulo de gordura mais visceral, mais abdominal. Mais abdominal. Por isso até nas mulheres, em que a distribuição acaba sendo mais periférica durante o período do menarque, né? E depois que ela para de menstruar, depois da parte da menopausa, em que ela tem a queda de estrogênio, ela começa a ter uma distribuição mais central. É mais comum, por exemplo, ver esteatose em mulheres depois da menopausa e em mulheres mais jovens não vê tanto? Sim, sim. Então, é aquela história natural, né? Que pra gente não surpreende.
ela passa a ter uma distribuição, ou aquilo, né? Ela satura mais rapidamente aquele localzinho que era o local que ela acumulava gordura. Então, ela até chega no consultório falando: eu ganhava gordura quando eu ganhava um pezinho no bumbum, agora vem para a barriga. Então, é uma queixa dela porque ela sente isso. A roupa, ela nem mudou o número, mas mudou a disposição ou o caimento. Ela sente que aquela gordura está num local diferente do que estava antes, que é a gordura visceral e abdominal. Só que o que está de trás disso, no caso metabólico, é o acúmulo de gordura, gerando um monte de enzima de atividade inflamatória, levando à resistência insulínica, permitindo o influxo de gordura no fígado e podendo levar à esteatose hepática. E até, né, esteatose hepática e o combo todo completo metabólico, né? A gente tem um risco aumentado das mulheres nessa faixa etária de abrirem o quadro de diabetes ou de verem pela primeira vez uma desglicemia. Então, a glicose sempre foi boa e passa a não ser tão bacana. O LDL, colesterol era legal e, de repente, estoura. É até um dos critérios que a gente usa para falar, a gente está numa transição menopausal. HDL diminuiu, o LDL aumentou. Então, essa alteração que a gente, nos exames, às vezes é visível, ela está acontecendo escondidinha lá, né, com essa mudança da distribuição de gordura corporal vagarosa com a diminuição do estrogênio na perimenopausa e menopausa da mulher. Perfeito. E você falou um pouco sobre a história natural, né? Até quando a gente conversou sobre diabetes, a pessoa basicamente não dorme sem diabetes e acorda com diabetes, né? É uma história natural que vem desde o início da resistência à insulina, evolui com a hiperglicemia, ali diminui a produção de insulina e, consequentemente, ao longo do tempo, a pessoa vai chegar no critério diagnóstico de diabetes. Quando a gente fala da esteatose em si, existe também uma doença, uma história natural dela para que ela evolua até, por exemplo, o hepatocarcinoma. Como é que isso funciona, na verdade? Existe uma progressão que ela sempre vai acontecer? Ela pode acontecer de formas diferentes em alguns casos? Ela pode evoluir direto, por exemplo, para uma lesão mais grave? Como é que funciona? Isso é bem interessante porque a gente tem conversado muito, tem sido bastante um tema super atual a esteatose hepática, pelo aumento de frequência que a gente tem observado, né? A estimativa hoje é que 30% da população tem algum grau de esteatose hepática. Nem todo mundo vai evoluir mal, né? Então, dessas pessoas que têm esteatose hepática, em torno de 10% a 15%, aí isso pode variar conforme, né, a fonte e tal, os estudos, mas a maioria dos estudos fala que é 10% a 15% dessas pessoas vão evoluir para uma esteatohepatite, que é aquela inflamação mais grave do tecido hepático, que é quando vão começar as alterações nos exames laboratoriais, que nem sempre a gente vai ter na esteatose hepática, que os exames de sangue começam a ficar alterados, e aí eu vou ter uma inflamação, eu vou gerando fibrose, que é uma cicatriz, essa cicatriz vai se acumulando, pode virar uma cirrose. Então, o que é a cirrose? Cirrose é uma junção de cicatrizes, uma junção de tecido fibrótico dentro do fígado, e aí esse fígado ele vai perdendo o funcionamento dele, ele vai perdendo o grau de atividade que ele tem, que ele pode, né, do metabolismo. E aí, por causa dessa cirrose, eu posso ter evolução para o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Então, não é uma coisa automática, não é uma coisa, eu tenho esteatose, eu vou ter esteatohepatite, eu vou ter cirrose, eu vou ter câncer. Não é essa sequência que acontece em todo mundo. Só que também é uma outra coisa que a gente tem hoje, que acontece, a gente não tem mecanismos de descobrir se uma pessoa vai evoluir ou se a outra pessoa não vai. O que vai me dizer se eu, Cleiton, vou ter essa evolução desfavorável? Que exame que eu posso fazer, que característica do meu biotipo, do meu corpo que eu posso ter, da minha genética, que vai fazer com que eu evolua de uma esteatose para uma esteatohepatia, para uma cirrose, para um câncer. A gente ainda não sabe. Isso tem evoluído, tem estudo aí sendo realizado, mas a gente não sabe. Então, por isso que a gente tem que focar na pessoa com esteatose. Eu preciso tratar aquela esteatose antes que ela comece a evoluir. Por quê? Muitas vezes o tratamento do hepatocarcinoma, do câncer de fígado, é um tratamento muito ruim. Ele é um tumor que, por exemplo, ele responde muito mal às terapias que a gente tem disponível hoje, né? Então, muitas vezes é um tratamento que vai levar para transplante de fígado, né? Fora todas as outras complicações que a gente pode ter até antes do hepatocarcinoma, do câncer de fígado. Uma pessoa com cirrose, ela pode ter aumento de chance de infecção, diminuir a imunidade, hemorragia digestiva. Então, tem uma série de outras complicações que a gente pode ter no decorrer desse caminho, né? E é interessante, Cleiton, porque a gente não consegue predizer quem vai ser a pessoa com esteatose.
que vai bem, vai ser os 80% que não vai evoluir nada, mas 20% vai ter um final mais dramático. Isso. E tem muito paciente que chega pra gente e fala, o médico do ultrassom disse que é uma gordura, mas todo mundo tem, né? Então, é como se fosse uma coisa, todo mundo tem, então tá tudo ok, né? Tá tudo normal. É o grande problema, talvez, até da própria sociedade em que a gente tá e de ser tão comum, né? Antigamente a gente via os grandes casos de cirrose, né? Nas grandes publicações, sendo principalmente associado ao consumo do álcool. Né? Sempre foi um grande, até as próprias hepatites em si também, algumas delas podem evoluir diretamente para hepatocarcinoma, e cada vez mais a gente vê um crescimento desse tipo de tumor associado às alterações metabólicas, a esteatose associada, o que mostra que realmente, como a gente não mudou muito ali, nosso código genético, basicamente, ele é o mesmo, e as infecções, em tese, elas estão cada vez sendo tratadas de forma melhor, é bem provável que a alteração ambiental que a gente teve, principalmente relacionada ao ganho de peso, é o grande fator que leva a esse aumento, né? Exatamente. A gente hoje, hepatite B, por exemplo, a gente tem vacina. Todas as crianças hoje saem vacinadas, né? E já tem vacina disponível no SUS, em postos de saúde, para toda a população adulta. A hepatite C, a gente não tem vacina, mas já existe um tratamento super eficaz que desde 2015, quando começaram as drogas de ação direta, a gente tem uma cura de 90% a 95% das pessoas com hepatite C. Então, realmente, existe um compromisso assim da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de se extinguir, de se eliminar a hepatite C, por exemplo, até 2030, justamente porque o tratamento está ficando mais eficaz. E ao mesmo tempo a gente, então vai diminuir esteatose, vai diminuir esteatohepatite, cirrose, e a gente não está vendo isso. Justamente porque está aumentando a esteatose hepática por doença metabólica, por síndrome metabólica, então essa diminuição de casos ela não está acontecendo, porque mudou a etiologia, mudou a fonte da esteatose. Perfeito. E talvez até destacar a importância para o pessoal que acompanha a gente aqui de outras medidas que não estão relacionadas a hábito de vida em si, mas como a vacinação e até mesmo utilização de proteção nas relações sexuais, porque existe também ali uma transmissão sexual desses vírus. Logicamente, hoje em dia a gente tem a vacina, então, logicamente vacine os seus filhos, né? Quem não tem a vacinação completa ou não virou, também avaliar em relação a isso. E também ter o cuidado com relação à parte sexual, porque existe o risco de transmissão. E cada vez mais, quando a gente evolui no tratamento de uma condição, como aconteceu pelo próprio caso do HIV, a gente começa a ver com que o medo das pessoas diminui e isso faz com que haja um aumento da incidência também dessas condições. Então as pessoas precisam sempre tomar cuidado. Você falou muito bem que a partir do momento em que a gente começa a ter a esteatohepatite, pode ser que a gente já tenha alterações de exames, principalmente exames laboratoriais. Dá para dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem esteatose, mas não tem exames de sangue alterados, ela está bem? Como é que isso funciona? Não necessariamente. Então, a gente tem até... na maioria das vezes, esse paciente ele não chega para o gastro, para o hepato. Esse paciente está no clínico, está no endocrinologista, porque ele veio ou pela síndrome metabólica, ou veio pelo sobrepeso e obesidade. Então, a gente quem vai tentar detectar. E esses pacientes, muitas vezes, eles não têm alterações de exame clássicas, mas a gente precisa fazer alguns cálculos ou tomar alguns cuidados. Existem alguns parâmetros que a gente tem para poder observar se é um paciente, por exemplo, que merece mais investigação. Não é todo paciente que vem com esteatose hepática que eu vou lá e vou investigar ele e avaliar se tem esteatohepatite. Não são todos os pacientes. A gente vai ter alguns critérios e tem critério laboratorial que a gente coloca, tem uma calculadora que é uma calculadora de fibrose, que chama FIB, né, de fibrose 4. E essa calculadora você consegue, né, na internet, ou existem até aplicativos que são essa calculadora, porque é um cálculo bem difícil, né, de fazer, que você inclui algumas informações que nessas informações estão, né, as transaminases, que são as enzimas do fígado, mas que tem outras informações também que vão sugerir para a gente se aquele paciente é um paciente com alto risco ou um baixo risco de estar com uma fibrose, mesmo sem a gente suspeitar. E aí, dentro daquela questão, poxa, então é um paciente com um FIB4 aumentado. Aí, a gente direciona para um exame um pouco mais elaborado, que o Cleiton até comentou, que é o exame para ver, a gente chama elastografia, né? Ele vai ver a maciez, né? Então, normalmente, o mais simples e comum e mais acessível é a elastografia por ultrassom, que ela vai conseguir avaliar, então, como é que está o grau de fibrose ou sugerir para a gente o grau de fibrose, né, Cleiton, desse paciente. Até porque muitos pacientes
principalmente a gente que está mais acostumado com serviço público, muitos pacientes chegam, na verdade, no médico encaminhados por algum motivo por conta de um ultrassom de abdômen que foi feito, às vezes até sem indicação, mas que demonstrou uma certa esteatose. Então, como é que é a continuação da investigação, por exemplo? Isso, exatamente. Então, assim, hoje, o que a gente recomenda? Qualquer pessoa que tem um IMC, aquela média, né, do peso dividido pela altura, que seja acima de 25, essa pessoa ela precisa ser direcionada para se investigar se ela tem uma esteatose ou fibrose, que seja. Detectei que a pessoa tem uma esteatose hepática. Eu preciso ir atrás do porquê que ela tem aquela esteatose hepática. Então, fazer aquela avaliação básica mesmo, né? Olhar as transaminases, que são as enzimas do fígado, que pode indicar uma hepatite por vírus, né? Fazer aquele inquérito para saber se a pessoa está usando alguma medicação prescrita ou não prescrita, porque muitas vezes o uso de medicações sem indicação médica, né? Porque meu vizinho disse que esse daqui é muito bom e tal, então isso daí também pode trazer consequências. Cleito, né? A gente tem muito isso no tratamento da obesidade, medicação não prescrita para tratamento. E assim, chás. O chá para poder tratar a obesidade e tal. E a gente sabe que o chá, assim, até certo ponto ok, mas existem alguns chás que eles são hepatotóxicos. Mas eles, de maneira crônica também, poderiam gerar uma esteatose hepática? É algo importante da anamnese? Pode, porque a gente nunca sabe essas fórmulas, às vezes, essas medicações, o que pode estar ali dentro. Então, dependendo da medicação que estiver ali dentro, isso pode levar a uma esteatose, ou isso pode levar diretamente a uma esteatohepatite, que é essa inflamação, e essa inflamação progredir para fibrose. Então, essas medicações, muitas vezes que a gente não sabe, que foi sem orientação mesmo, elas podem levar esse risco. Então, e uma pergunta que você fez até anteriormente sobre a questão da esteatose, se a gente pode ter uma evolução, um desfecho, às vezes ruim da esteatose, sem elevação da transaminase, também pode acontecer. Então, às vezes, a gente pode ter uma progressão direta da esteatose para um grau de fibrose ou cirrose, sem necessariamente ter uma alteração laboratorial. Esse FIB4, que a Lívia comentou, é um cálculo, né, matemático que é feito, usa transaminase, plaqueta, idade, e ele mostra justamente isso. É uma triagem que a gente utiliza, porque é um exame muito simples. Idade, um exame de sangue, um hemograma, as transaminases, e a gente consegue fazer essa triagem desse paciente se ele tem algum risco de fibrose. Se aquele cálculo ali mostrou pra gente que a gente tem um risco maior de fibrose, a gente já indica um outro exame que é chamado de elastografia. A elastografia nada mais é do que um ultrassom. Só que é um ultrassom feito com uma máquina diferente, um transdutor diferente, tem uma interpretação. O programa, o software que existe dentro da máquina, ele é diferente. Então, ele consegue ver essa rigidez do fígado, se ele tem realmente esse grau de fibrose, se isso já começou, e até mesmo se esse paciente já evoluiu para uma cirrose. Então, é um exame que é feito à beira do leito, num consultório, um exame relativamente simples e que traz muita informação para a gente. Então, o passo para investigação da esteatose seria esse. A pessoa tem obesidade, eu faço ultrassom, detectei uma esteatose, vou fazer um exame laboratorial para tentar investigar se tem algum outro motivo que esteja associado àquilo. Faço o FIB4, que é um cálculo, e vou fazer a elastografia para saber se eu tenho ou não fibrose. Porque aí, dependendo de como eu encontrar essa pessoa, o segmento dela e o tratamento vão ser diferentes, né? Se eu tiver só esteatose, eu vou seguir por uma linha. Se eu tiver já com elevação de transaminase, essas enzimas do fígado, eu sigo por outra linha. Se eu já tiver fibrose, meu cuidado já vai ser outro. Então, vai depender em que contexto, em que situação que eu vou encontrar aquela pessoa. Perfeito. E você aí de casa, por acaso já recebeu o diagnóstico de esteatose hepática ou conhece alguém que teve esse diagnóstico? Tem alguma dúvida em relação à condição? Se sim, deixa aqui nos nossos comentários que vai ser um prazer para a gente responder. E já conseguiu ver quanta informação importante a gente trouxe? Se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e também compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. E quando você se inscreve, inclusive, fica mais fácil desse conteúdo atingir mais pessoas e, consequentemente, a gente consegue tirar ainda mais dúvidas do pessoal. Mas pensando um pouco em relação a comportamento mesmo alimentar, existe algum tipo de alimento, por exemplo, ou até mesmo algum comportamento alimentar que possa aumentar a chance da gordura se acumular no fígado? Ou realmente é um processo que envolve ali a resistência à insulina, a deposição central e aí, consequentemente, a deposição no fígado? A gente costuma falar que nunca tem um vilão, né, sozinho. Normalmente é o conjunto de hábitos, um padrão, né, de hábitos. Mas a gente tem alimentos, sim, que a gente
sugere que o paciente evite quando tem esteatose hepática? Primeiro é a bebida alcoólica, então aquilo lá que a gente até já comentou no início do podcast, que detectou a esteatose, independente da etiologia, a recomendação é zerar, né? Uma tacinha. Aí a sugestão, a recomendação é não ingerir. Mas alimentos como carboidratos simples, industrializados e líquidos calóricos, sucos, refrigerantes açucarados e o consumo de açúcar refinado, ele aumenta sim as chances de depósito de gordura visceral e, portanto, ele seria um tipo de alimento que atrapalhariam também o depósito do fígado, da gordura no fígado. Perfeito. A gente até tem um princípio de alimentar que a gente trata aqui, principalmente voltado para a parte de emagrecimento, mas que são dos alimentos vilões, né? Não existe um em si, mas existe um grupo de alimentos ali que normalmente estão associados. E, consequentemente, são aqueles que também estão associados com o processo de ganho de peso, né? São os ultraprocessados, você falou muito bem. As bebidas açucaradas, que acabam sendo um problema, porque um suco, por exemplo, ele pode até ser, em algum ponto, nutritivo, mas, no fim das contas, ele tem uma densidade calórica muito alta. E quando a gente fala da parte de ganho de peso em si, existem também aqueles alimentos que causam gatilho, que a pessoa come de forma exacerbada. Mas se a gente for olhar a fundo também, os ultraprocessados, eles são feitos basicamente para que a pessoa coma cada vez mais e mais. E geralmente são densamente calóricos, então eu diria que os ultraprocessados como um todo, e grande parte das bebidas açucaradas também são ultraprocessadas, acabam sendo os grandes vilões. Mas a gente já falou que, por exemplo, a parte do comportamento está muito importante e também o ganho de peso em si está relacionado. O tratamento da esteatose hepática, ela é baseado também, por exemplo, na perda de peso, ou ele tem alguma outra coisa, algum medicamento que a gente pode utilizar para melhorar essa gordura no fígado? O tratamento da esteatose hepática, ele é um tratamento, acho que muito difícil, né? Justamente porque o foco principal vai ser esse, é a perda de peso. Nos últimos anos, teve algumas mudanças, né? Teve algumas terapias que foram tentadas e que se viu que não tinha tanto resultado. Então, isso foi sendo modificado. Então, assim, o ponto principal do tratamento da esteatose hoje é perda de peso. Esse é o ponto principal. A estimativa do quanto você tem que perder peso, isso pode variar, né? É claro que o ideal é que você consiga atingir aquela meta do IMC adequada, né, para a pessoa. Mas se você, por exemplo, consegue perder 5% do peso corporal, já tem trabalho que mostra que você tem benefício contra a esteatose hepática. Nos casos que a pessoa já tem aquele passo, que já evoluiu para uma esteatohepatite, que já tem alteração laboratorial, o que a gente pede é que perca pelo menos 7% do peso corporal. Então, tem estratégia não medicamentosa, que seria essa principal, e estratégia medicamentosa. Exercício físico é super importante, né, também, isso associado com a dieta. Tem trabalho que já mostrou pra gente também que o exercício físico é extremamente importante, que até uma coisa polêmica é que o exercício sem dieta, nesse trabalho que foi feito agora, nessa revisão recente, que o exercício sem dieta, ele já traz benefício para a esteatose hepática. Claro que não vai ter o mesmo resultado, que não vai ser equiparado, mas ele também traz exercício. Só pra gente saber, pra gente identificar o quanto importante é isso. O quanto que a gente... não adianta só eu fazer dieta. O ideal é que eu consiga fazer as duas coisas. O exercício, independente da questão do peso, ele mobiliza as gorduras. É mais ou menos isso. Então, ele ajuda naquele consumo. Então, ele ajudaria a gordura que está do lado errado, né? Que está ectópica. Ele ajuda a doença do tecido adiposo, a adiposopatia. Então, independente da gente conquistar perdas através do exercício físico, ele sempre vai ser fundamental para ganho de saúde, né? E o tratamento da esteatose hepática é exatamente para ter ganho de saúde e diminuir as chances daquele desfecho dramático que o Cleiton falou, que são aí os 20% desses pacientes. Mas o exercício físico, ele é fundamental junto, claro, com a medida dietética. Independente do exercício físico, seja exercício aeróbico ou exercício de resistência. Os dois mostraram, desde que você tenha potência, frequência, intensidade do exercício e que você tenha a frequência na realização deles, independe do ponto de vista da esteatose, seja um exercício de resistência ou musculação, por exemplo, ou um exercício aeróbico, a caminhada, a corrida, a bicicleta, né? Então, qualquer tipo de exercício é válido, desde que tenha regularidade.
Perfeito. Você chegou a citar, por exemplo, a terapia medicamentosa. Nesse sentido, ela é uma terapia medicamentosa diretamente associada ao tratamento da esteatose ou uma terapia associada à perda de peso e, consequentemente, melhora da esteatose? As duas coisas. Então, hoje, a gente utiliza as duas coisas. Tem algumas medicações que vão ser para perda de peso e, consequentemente, vai melhorar a esteatose. Tem outras que já vão agir diretamente na esteatose. Inclusive com o uso de vitaminas, por exemplo, vitamina E, a gente tem utilizado bastante. Não que vai fazer a pessoa perder peso, mas diminui a concentração. Porque a vitamina E, por exemplo, não para a gente usar indiscriminadamente, porque qualquer medicação que seja tem o benefício e pode ter o malefício se for usado de maneira incorreta. Então, apesar de a gente falar, é uma vitamina às vezes não tem problema, pode ter problema o uso em excesso da vitamina também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente tem utilizado hoje como uma medida antioxidante. Então, ela tira essa inflamação do fígado, ela funciona. E tem essas outras medicações, agonistas GLP-1, que está muito em moda hoje, né? Semaglutida, liraglutida, talvez a Lívia até consiga falar melhor, porque são medicações bem direcionadas para a obesidade e que elas também agem, não só perdendo peso, mas elas agem também no fígado, ali dentro daquela gordura do hepatócito, reduzindo essa infiltração de gordura. Né? Então, a gente utiliza algumas medicações específicas para esteatose, para diminuir a inflamação, e outras medicações que vão ajudar na perda de peso e indiretamente acabam ajudando a esteatose também, a reduzir a esteatose. Essa questão que ele falou das medicações, a gente na endocrinologia está vivendo uma era diferente. Então, até então, a gente tinha por hábito considerar, a partir de 5% do peso perdido, eu já tenho benefício metabólico. Então, a gente já consideraria, comemorar, né? Perdemos 5%. Com a potência das medicações, a gente cada dia mais vai tendo objetivos um pouquinho mais exigentes em relação à perda de peso. Aquilo que o Cleiton falou, na diretriz de esteatose hepática, que foi feita junto também com a Sociedade de Endócrino, é a recomendação de 5 a 7% do peso perdido. Mas a gente tem objetivos, né? De que, se possível, a gente se aproximar mais a uma distribuição de gordura corporal melhor. O grande interesse dessas moléculas é que elas têm uma potência maior e que, apesar de termos a perda de massa muscular em toda a perda de peso, porque eu diminuo, na verdade, o aporte, então se eu não fizer atividade física de resistência, não tiver um aporte proteico adequado, a gente melhora a capacidade dessa massa muscular, a funcionalidade. Então, eu melhoro também a parte metabólica, porque a minha musculatura está muito melhor. Então, a mobilização de gordura, ela melhora. Por isso que o paciente, então, em perda de peso, sob o uso dessas moléculas, elas têm uma diminuição do risco cardiovascular. O que é interessante a gente lembrar que a própria esteatose é um ponto que a gente considera como aumento do risco cardiovascular isolado, independente nesse paciente. Então, o paciente com esteatose hepática, o risco dele de mortalidade antes até do desfecho grave é cardiovascular desse paciente. Então, são moléculas que têm esse benefício cardio. Existe uma dificuldade gigante de você provar que existe uma ação da molécula na esteatose hepática. Então, a gente não sabe se a melhora que acontece é simplesmente por essa mobilização de gordura. E aí, então, há uma melhora. Mas o que é interessante é que existem novas moléculas, como uma molécula que é análogo de GLP, que chama-se survodutida, que é uma molécula que não tem tanto impacto de perda de peso como essas outras que a gente tem, tirzepatida ou até a retratutida, mas ela tem uma resposta de melhora de esteatose hepática muito intensa. Então, tem muito o que a gente aprender ainda e entender qual é a ação direta no fígado, mas o que é interessante é que essas novas moléculas que estão por vir e o que a gente já tem, elas vão ser um divisor de água nas doenças relacionadas à obesidade, né, Cleiton? Não sei se para a hepatologia o raciocínio também é esse. Sim, é exatamente esse. A gente ainda não consegue identificar exatamente se a droga ela tem uma ação direta ali dentro da célula, ou se realmente aquilo veio pela perda de peso, pela melhora do metabolismo. Melhora. Tem resultado? Tem resultado. Então, acho que está avançando muito essa questão de terapia medicamentosa, né? E a gente falando disso, a gente acaba também pensando em terapias cirúrgicas, né? Então, por exemplo, cirurgia bariátrica, que era uma coisa bem mais restrita, que tinha suas indicações bem delimitadas.
Hoje a gente está vendo justamente uma ampliação dessas indicações. E essas ampliações justamente porque cada vez mais a gente tem identificado que a esteatose pode levar a esses desfechos que a gente falou de hepatite, cirrose, câncer, mas esses desfechos de doenças cardiovasculares, como a Lívia falou também, porque isso daí significa que a pessoa ela vai ter a questão coronariana, a questão de coração, a questão neurológica, AVC, né, derrame, a pessoa ela vai estar sobre o risco maior dessas condições também. Então, a gente tem que considerar isso. Então, entra também essa questão da cirurgia bariátrica nesse contexto. Claro, vai ter as suas indicações específicas para as pessoas específicas, tem que ser uma coisa muito bem direcionada, muito bem indicada, mas entra também nesse contexto da gente ter essas terapias medicamentosas, terapias cirúrgicas, né, e terapias de comportamento, né, de medidas de alteração comportamental. E tudo isso precisa ser mantido, né? Então, é uma doença que ela é reversível, mas tanto para frente quanto para trás, né? Então, se a pessoa, ela emagreceu, ela perdeu peso, mudou os hábitos, aquela esteatose vai embora? Vai embora. Muitas vezes não vai ficar sequela nenhuma, mas se ela reganha o peso, a esteatose volta. Então, Perfeito. volta com todos aqueles problemas inerentes. Então, é uma via aí que de mão dupla, né? É uma coisa que a pessoa precisa se cuidar, precisa ter esse compromisso com a saúde de forma permanente. Mudar a chave, né? A gente Exato. até comenta, estou de dieta. Não é uma frase razoável, né? A gente muda o estilo de se relacionar com a comida, muda o estilo de fazer compra no mercado, muda a maneira com que eu compro na feira, porque aquilo tem que ser sustentado. Por isso que restrição demais possivelmente não vai ter adesão, não vai ter, né? Não vou conseguir sustentar demais, mas o cuidado, né? Para tirar, a gente até brinca às vezes, líquido calórico não. Não sei se você comenta isso, Cleito. Né? Mesmo o suco natural e tudo, é um pico de glicose que não tem necessidade, né? Se hidrata com água, não tem necessidade disso. Então, a ideia é que a gente possa ter mudanças que mantenham a relação bacana que a pessoa tem com a comida, mas que possam ser longevas, né? Que pode levar a longo prazo. E quando houver a necessidade da medicação, que exista essa compreensão também. Porque se é uma doença grave o suficiente, que eu precisei fazer uma medicação potente, muito pouco provavelmente essa medicação vai ser retirada, né? É uma doença crônica progressiva e ela volta. Então, a maioria dos estudos dessas novas moléculas, né, a semaglutida, a tirzepatida e quando for disponibilizada a retratutida, um dos braços do estudo, ela se dá exatamente com a suspensão das moléculas e a observação do retorno das doenças relacionadas, né? Da obesidade, da elevação da hemoglobina glicada, da piora da dislipidemia. Então, quando houver a indicação da medicação, é compreender que é uma medicação de um uso prolongado e, por que não, crônico, né? Então, a ideia é que a gente tenha essa ideia de que o tratamento ele é longevo, é crônico o tratamento. Perfeito. Pensando até numa questão que acaba sendo polêmica, porque ainda não existe uma evidência tão grande com relação a isso, mas até no uso dessas medicações. Você falou muito bem. Quando a gente faz uso das medicações e a pessoa perde peso de forma significativa, a gente consegue ver uma melhora não só na esteatose hepática, mas em vários fatores cardiovasculares. Pressão arterial, a parte da glicemia como um todo. Só que quando a gente suspende a medicação e a pessoa não teve uma mudança importante comportamental, ela volta a ganhar peso e, consequentemente, ela volta a ter todos os problemas que ela teve, inclusive a própria esteatose. E quando a gente fala no uso crônico dessas medicações, talvez esteja muito cedo ainda para a gente falar sobre o uso crônico de medicações como essas que surgiram há pouco tempo, né? Sendo essas drogas hoje em dia desenvolvidas com uma ação central, né, através da barreira hematocefálica, tem algum tipo de alteração central. Dá para a gente dizer que não existe um risco, por exemplo, da gente trazer algum malefício para o paciente a longo prazo? Ou talvez, pelo que a gente tem hoje de ciência, vale mais a pena a gente colocar um medicamento para ter o ganho cardiovascular do que pensar num possível efeito a longo prazo? A gente fala muito de uma coisa que é até a próxima consulta, né? Até a próxima consulta eu vou ver se tem segurança e ainda tem eficácia. Então, a ideia é que a gente possa, ao longo do segmento, ir pontuando quem está pesando mais, o benefício que eu estou ganhando ainda, e de fato, se eu tenho essa eficiência e eficácia, e o potencial risco daquela molécula.
Isso é super importante, Jorge, a gente falar, porque não existe nada de medicação, cirurgia isento de risco. Perfeito. Quando a gente objetiva e fala, bom, eu vou usar a cirurgia como uma parte do tratamento, essa ferramenta para esse paciente, é porque a gente considera que aquele acúmulo é tão arriscado que se eu não tomar aquela conduta, o paciente vai ter um desfecho ruim por conta daquela doença. A medicamento é a mesma coisa. Por isso que é tão interessante a gente lembrar que o desejo social de emagrecer, então eu preciso perder 3 quilos, eu preciso perder 7 quilos, 10 quilos, ele não tem indicação de medicação. Perfeito. E esse paciente, muitas vezes, que ainda não tem doença manifesta, é quem a gente devia reafirmar tanto a necessidade de mudança de estilo de vida. Porque ele não tem a doença da obesidade, do sobrepeso manifesta. Então, na maioria das vezes, ele ainda tem uma relação com a comida. Ou um mecanismo de busca alimentar ainda fisiológico, ainda funcional. Ele não consome uma quantidade de carboidrato ou de industrializado o suficiente para ele ter uma mudança hipotalâmica. Então, a gente acha que é lá atrás, é nas crianças, né? É na oferta de industrializado para as crianças, tentar desvincular personagens de medicações ou de alimentos que sejam alimentos ultraprocessados. Então, lá atrás. Mas acho que o resumo é mais ou menos isso. A nossa ideia de medicação é até a próxima consulta. Tenho segurança, tenho eficácia. Então, a gente vai avaliando isso pontualmente naquele paciente. E sempre, sempre, sempre só abrir mão dessas ferramentas quando a gente tem realmente um risco de continuar daquele jeito maior do que o risco potencial do medicamento. E entender que não servem para perder 3 quilos, não serve para isso. E o remédio ele não é a mudança do estilo de vida, né? Perfeito. Ele pode ser a ponte para, mas ele não é a mudança do estilo de vida. Perfeito. Inclusive, a gente fala bastante aqui sobre a parte comportamental como um todo e como os hábitos de vida da pessoa podem realmente mudar a sobrevida dela ao longo do tempo, até mesmo a qualidade de vida dela ao longo do tempo. Inclusive, se o pessoal que nos acompanha tem algum problema com sobrepeso ou obesidade, eu convido eles a participarem das nossas séries de lives que acontecem no nosso canal do YouTube, sempre às 8 da manhã na segunda-feira, em que eu e o Eduardo a gente fala sobre o processo de emagrecimento como um todo, numa série que a gente chama de O Caminho, mostrando para as pessoas que realmente o caminho em si é muito mais fazer uma mudança de estilo de vida, uma mudança comportamental, para aí sim tornar o processo de emagrecimento mais sustentável. Porque é exatamente o que você falou, e muita gente acaba utilizando a medicação, na verdade chamando a medicação como um atalho ou como um facilitador, e que na verdade ele realmente é um facilitador do processo. Mas como você bem falou, ele acaba sendo uma ferramenta que vai fazer com que a pessoa tenha a oportunidade, por exemplo, de talvez começar a praticar uma atividade física, que antes ela não conseguia, por conta do grau de obesidade que ela tinha. Ou uma pessoa que vai conseguir, por exemplo, diminuir de forma substancial o risco cardiovascular dela no curto, médio prazo, para aí sim mudar de vida, como uma janela de oportunidade, e com a mudança do estilo de vida fazer com que o resultado seja duradouro. E aí ela possa, por exemplo, suspender a medicação, né? Exatamente, Jorge, porque é até interessante, não que seja relacionado à esteatose hepática, mas ao depósito de gordura visceral e abdominal, no homem, por exemplo, eu tenho um aumento da conversão da testosterona daquele paciente que tem um acúmulo de gordura em estrogênio e uma diminuição de disponibilidade de testosterona. Então, às vezes, eu preciso de algo ativo para permitir que aquele paciente inicie a perda de peso, para que então eu melhore a circulação de testosterona, a percepção de bem-estar, força motora, ânimo para ele consiga, até que enfim, fazer o que ele tinha se proposto a vida inteira. Exercício físico, conseguir se alimentar e etc. Então, às vezes a gente usa a ferramenta para permitir que ele consiga, né? Então, às vezes, realmente é muito difícil que ele consiga, com uma testosterona baixa, inflamado por conta da alimentação e da dieta, né, dormindo mal por conta da apneia do sono, de fato ter uma eficácia, uma eficiência naquele esforço físico ou aquilo transformar num modo novo, um novo modo de vida dele, por exemplo. E até bom destacar que você colocou bem sobre a parte da baixa da testosterona, isso não quer dizer, por exemplo, que seja uma falta de testosterona ou que ele precise, por exemplo, de uma testosterona exógena para poder fazer. Ele está produzindo bem, é que a gordurinha dele está
sequestrando, vamos dizer assim. Exatamente. E se a pessoa parte corrige, daquela por exemplo, testosterona. sono, corrige alimentação, perde peso, ele começa a ter um aumento da testosterona. E é uma das coisas que a gente usa, né, para validar, né? A gente usa a testosterona não com intenção, o endócrino, né? É lógico que a gente sabe que às vezes tem pessoas que têm outras intenções, mas a gente solicita testo para poder validar. Tem até um nome, né? É uma doença que chama MOSH, né? Que é um hipogonadismo relacionado à doença metabólica. E a gente usa para poder ver se a gente se está sendo eficiente aquele acompanhamento, né? Porque o paciente desinflamando, diminuindo gordura visceral, naturalmente a gente enxerga a testosterona elevando, então valida a melhora metabólica daquele paciente, né? Perfeito. Cleiton, falando um pouquinho sobre essa parte da perda de peso e da reversão da esteatose hepática. Com as mudanças do estilo de vida e perder peso, mesmo sem o uso de medicamentos, é possível reverter de forma total a esteatose? E tem algum ponto em que a partir dele já não é mais possível reverter o processo? Como é que funciona isso? Então, sim, a gente consegue reverter totalmente se eu tenho um grau da esteatose. Seja por tratamento independente do que for. Não foi remédio, não foi cirurgia, foi tratamento de mudança de hábito, que é o que a gente sempre vai preconizar em primeiro lugar. Vai reverter e a pessoa vai ficar 100%, aquele fígado vai ficar 100% saudável, reverte completamente. Caso essa esteatose ela já esteja presente durante muito tempo, é aquela evolução. Eu posso evoluir com uma esteatohepatite. Uma esteatohepatite pode evoluir com algum grau de cicatriz, de fibrose. A fibrose é uma cicatriz. Da mesma maneira que a gente pode ter um machucado na pele e a gente fica com aquela cicatriz de maneira permanente, eu vou ter aquela cicatriz a vida inteira. No fígado acontece da mesma maneira. A partir do momento que eu tenho uma fibrose, e existem níveis diferentes de fibrose, então por isso que é interessante a gente fazer o FIB4, fazer ELAS, fazer ultrassom, para eu saber se eu tenho algum grau de fibrose. A fibrose ela é permanente, porque ela é um tecido cicatricial. Aquela cicatriz, ela vai se acumulando, eu vou ter a cirrose. A cirrose ela é permanente. Mas isso não significa que eu esteja no final ali, né? Que seja o ponto final. Até neste momento, tem como a gente estabilizar a doença. Pode ser que eu não consiga mais regredir a doença até que eu tenha um fígado absolutamente normal. Mas eu posso, muitas vezes, estabilizar aquela doença. Então, se eu estabilizo ela, eu não vou ter as complicações que uma fibrose, que uma cirrose podem me trazer. Então, eu diria que, assim, se eu tenho a esteatose, eu posso reverter completamente. Seja com tratamento medicamentoso, seja não medicamentoso, que é o nosso ponto aqui principal. E o ponto de não retorno seria justamente esse. Seria aquele momento que eu já tenho um grau de fibrose muito extenso, que eu já tenho um grau de cirrose muito extenso. Então, esse talvez seja o ponto de não retorno, que não significa que eu não tenha como melhorar. Que eu não tenha como melhorar a qualidade de vida e que eu não tenha como melhorar a sobrevida dessa pessoa, né? Perfeito. Quando a gente fala de sobrevida, o quanto de vida saudável, o quanto de vida que aquela pessoa ela vai ter ainda, independente do motivo de doença que ela tiver, né? Então, se ela se cuidar, se ela se prevenir, fizer o tratamento certinho, ela vai ter qualidade de vida, vai viver uma vida absolutamente normal. Perfeito. Né? Você falou, por exemplo, que não tem nenhum marcador importante que mostre quem vai ser a pessoa que vai evoluir de forma ruim com a esteatose hepática. Mas existem marcadores que mostram que a doença está evoluindo? Sim. Como é que funciona isso? Existem alguns marcadores. Então, por exemplo, o nível das enzimas do fígado, quando esses níveis começam a alterar, começam a aparecer, isso pode significar para a gente que essa doença ela esteja evoluindo. Então, eu tenho uma pessoa com esteatose. Meus exames estão normais. Na maioria das vezes acontece assim. Meus exames estão normais. Pode ser que aquela pessoa, provavelmente, ela vai ter a esteatose dela ali, quieta, sem evolução, né? Tranquilo. Se os exames de fígado, os exames, as transaminases, eles começam a subir, eles começam a se alterar, isso pode indicar que essa pessoa já andou uma casinha. Ela saiu da esteatose simples e ela já evoluiu para uma esteatohepatite. E aí é uma evolução, né, contínua. Se eu não trato, se eu não acompanho, essa inflamação, essa esteatohepatite evolui para uma fibrose, e a fibrose vai ser 1, 2, 3, os níveis que a gente acaba classificando pela intensidade, pela gravidade dessa fibrose, até chegar nessa cirrose. Então, é mais ou menos dessa forma que acaba acontecendo essa evolução da esteatose hepática. Perfeito. Né? Eu vou recuperar um pouquinho o
Clayton trouxe sobre o exercício, Lívia, para a gente falar sobre a importância do exercício não só para o tratamento da esteatose hepática, mas também por conta da própria síndrome metabólica como um todo, né? O músculo ele acaba funcionando muito como um mobilizador de glicose no nosso corpo, né? Ele facilita a entrada, por exemplo, através do exercício físico. Como é que funciona basicamente essa fisiopatologia associada com a melhora da esteatose com o exercício? Tem algo relacionado diretamente a ele que ajude e o quanto ele pode ajudar também em outras partes do indivíduo que tem uma síndrome metabólica como um todo? Atividade física, eu acho até que o Clayton comentou bem, independente da atividade física, ela aumenta o que a gente chama de captação de glicose sem depender da insulina, né? Então, ela facilita ou auxilia a questão de sensibilidade insulínica. Eu melhoro a sensibilidade insulínica com qualquer atividade física que seja. Então, isso por si só, já mais sensível, eu já facilito todo aquele caminho, né? Ou toda aquela, se a gente olhar a cascata, pensando em triglicérides, em própria insulina e glicemia ou a desglicemia e o risco aumentado do desenvolvimento de diabetes. Ele tem essa parte. E no momento, eu acho que você já até deu a letra, eu mobilizo de maneira diferente a glicose e o depósito da caloria, né? O depósito daquela energia que sobra, né? Então, eu mobilizo o depósito. Lógico que se eu tenho uma massa muscular maior, eu mobilizei parte daquela energia na formação da massa muscular. Então, eu mobilizo essa distribuição de gordura e a pessoa que faz atividade física, naturalmente, ela tem menos depósito de gordura abdominal e visceral. Então, ela vai ter uma gordura menos doente, né? Então, ela vai ter um depósito menos adoecido, vai ter menos chance da resistência insulínica, da síndrome metabólica e, portanto, do depósito central de gordura e do risco da esteatose hepática. Perfeito. E a gente falou rapidamente sobre sono também, né? Existe alguma relação do sono diretamente com a esteatose hepática ou também é um processo que envolve ali a parte da síndrome metabólica, aumento de hormônios da fome, aumento do peso e uma consequência, por exemplo, de noites mal dormidas? Acaba sendo uma consequência. Não existe ainda uma comprovação direta entre a questão do sono e a questão do aumento da esteatose hepática. Então, isso daí está muito mais relacionado a todo esse processo que acaba acontecendo relacionado à síndrome metabólica. Então, por exemplo, uma pessoa que é portadora de obesidade, talvez ela já tenha associado uma apneia do sono, e a apneia do sono, a qualidade do sono vai ser pior. Então, isso acaba prejudicando essa qualidade de sono, né, obviamente, e aí isso também associado à obesidade, levando à esteatose. Então, sono e esteatose não tem uma relação direta, mas tem sim a gente encontra essas alterações tudo no mesmo indivíduo, na mesma pessoa. Então, é aquela pessoa que tem alteração de sono, é a pessoa que é portadora de obesidade, é aquela pessoa que tem a esteatose hepática, é aquele combo de comorbidades, né? Então, são características que elas acabam andando juntas, mas não necessariamente, pelo menos até onde a gente sabe hoje, não tem uma relação direta, mas que elas sempre vão acabar andando juntas ali no mesmo perfil, no mesmo grupo. Perfeito. Muito da obesidade, né, Jorge? Tanto Exato. que o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ela tem um sono de pior qualidade, então ela tem uma mudança da ciclicidade de melatonina, ela tem mais sono ao longo do dia, ela tem uma mudança do nível de cortisol do dia, ela tem uma avidez por alimentos de alta palatabilidade, que incluem, então, os processados, os carboidratos, os açúcares refinados, e aí eu vou aumentar o risco daquele paciente piorar ainda mais a parte metabólica dele, porque vai consumir aquilo lá. O que é interessante é que essas novas moléculas, então as moléculas anteriores que tinham um impacto pequeno, né, não tão intenso na perda de peso, não tinham esses tipos de estudo, mas atualmente a maioria dessas novas moléculas tem braços de estudo que estudam não só a esteatose hepática, quanto a apneia do sono, né? Então, a gente tem estudo com C, mas estudo com tisepatida em relação à apneia do sono também. Perfeito. Bom, já encaminhando um pouquinho para o final da nossa conversa, a gente falou muito sobre a importância das mudanças comportamentais no tratamento da esteatose hepática e até mesmo da síndrome metabólica como um todo. E o que a gente mais faz aqui, na verdade, é trazer informação para o pessoal, uma informação de qualidade, de confiança e que eles podem aplicar no dia a dia, né? E quando a gente fala sobre aplicar, o que mais importa no fim das contas da informação é ela ser aplicada no nosso dia a dia, porque a informação por si só ela não vai ajudar muito. Então, quando a gente fala sobre o ganho de peso como um todo, óbvio que o indivíduo, quando ele passa o ponto, que não dá para a gente dizer muito bem qual é esse momento, em que ele já tem mudanças associadas com inflamação hipotalâmica, que vão fazer com que ele tenha alterações
fisiológicas que vão predispor que ele ganhe peso e se torne, por exemplo, obeso. Essa pessoa ela vai ter mudanças realmente que vão fazer que seja cada vez mais difícil para ela adotar uma mudança comportamental, perder peso, e vai ser mais fácil ainda para ela voltar a ganhar o peso perdido ao longo do tempo. Se as pessoas sabem o que elas precisam fazer e a mudança comportamental é o grande tratamento que a gente tem, pelo menos para o resultado a longo prazo, na opinião de vocês, o que a gente pode fazer para facilitar essa mudança comportamental, para aumentar a adesão do paciente, para aumentar talvez, sei lá, a própria força de vontade? A gente fala muito sobre temperança aqui, né, que é a capacidade dele conseguir vencer os desejos em si e colocar a razão à frente de tudo, e a gente sabe muito bem que isso é importante quando o processo é longo. Muito mais, por exemplo, do que, logicamente, em objetivos muito rápidos. O que vocês acham que pode facilitar esse processo como um todo? Eu acho que depende muito de cada indivíduo. Eu acho que cada paciente é um paciente diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma conversa muito franca e observar, por exemplo, nesse indivíduo é mais fácil eu fazer uma dieta do que eu fazer uma rotina mais intensa de exercício. Eu acho que nesse outro indivíduo é mais fácil eu fazer mais exercício e menos dieta. É mais complicado eu fazer dieta. É você individualizar, acho que, esse tratamento, né? Então, a gente sabe, de forma geral, né? É o que a gente está conversando aqui, é a questão de dieta, a questão de exercício, a questão de educação, a questão da informação da gente ter. Agora, como a gente aplicar isso? Eu acho que não tem que ser uma fórmula padrão igual para todo mundo. Então, olha, para mim é mais difícil eu fazer uma dieta, então eu vou focar no exercício. Para outra pessoa pode ser que seja diferente, né? Então, assim, e qual a dieta? Eu acho que isso também é uma coisa que pode ser personalizada. Eu acho que a dieta também varia conforme cada pessoa. Os trabalhos, eles mostram que, por exemplo, um dos exemplos que eles citam de como dieta é a dieta mediterrânea, né? E o que essa dieta mediterrânea ela fala? Ela fala para a gente reduzir o consumo de carboidrato, como a Lívia comentou. Ela fala para a gente tentar uma substituição da carne vermelha por frango e peixe, né? E ela fala para a gente comer mais sementes oleaginosas, castanhas, nozes. Se você olhar, se você perceber, não é uma coisa tão difícil, né, da gente conseguir fazer. São pequenas substituições no nosso dia a dia, né? Essa tem que ser a dieta. Eu acho que não, eu acho que depende do dia a dia, depende da disponibilidade dessa pessoa, da rotina. A gente está vivendo um mundo que é muita cobrança, é muito estresse, né? Então a gente sabe que a comida acaba entrando aí como um resgate do estresse, como para combater um pouco. Então, se é muito difícil eu ir por essa área da dieta, eu não posso deixar o exercício em segundo plano. Eu tenho que focar nesse exercício. Então, eu acho que muito é individualizar, é a gente ter todas essas informações, é a gente saber qual é o alimento melhor, pior, saber qual é o exercício que eu tenho que fazer, saber que eu preciso fazer e individualizar esse tratamento. Perfeito. Até porque a gente fala bastante aqui sobre alguns princípios alimentares. E quando a gente fala de princípios alimentares, a gente não fala de uma dieta específica, né? Isso. Independente da dieta que a pessoa vai utilizar, e que, logicamente, pode ser uma dieta mais low carb, uma dieta mais mediterrânea, existem princípios que vão sempre funcionar. Por exemplo, se ela se aproximar de alimentos que geralmente têm uma densidade calórica mais baixa, tem mais proteína e tem mais fibras, e água, consequentemente, é bem provável que ela vai ter uma alimentação mais saudável, alimentos mais naturais. Se ela se afastar de alimentos que a gente considera vilões, que a gente até falou aqui, ultraprocessados, alimentos, as bebidas açucaradas e até mesmo aquelas que causam gatilho, ela pode fazer qualquer tipo de dieta para isso. E, logicamente, você falou muito bem dessa parte mais do estresse, da correria, quando ela começa a ter mais consciência do ato de comer, quando ela começa a ter um planejamento de como ela vai fazer essas refeições ao longo do dia, tudo isso casa para qualquer tipo de dieta, né? São princípios. E você falou, Lívia, lá no começo, e eu acho que talvez possa fazer parte dessa tua resposta, que não dá pra gente tentar começar tudo de uma vez só, né? Você falou que o paciente que tem síndrome metabólica normalmente vai ter problema do sono, ter problema com a alimentação, vai ter o peso alto. Será que uma das coisas que a gente coloca bastante da temperança é uma mudança que ela é gradual e constante? Na tua visão, isso também é importante? Tentar começar pelo que é mais fácil, talvez? Muitas vezes até usando a medicação para ajudar no processo e criar uma janela de oportunidade? O que você acha?
Demais, Jorge. A coisa ela é progressiva e a gente enxerga nisso naquele paciente que confia, sabe? Você vai enxergando que devagarzinho ele vai subindo degraus na capacidade dele de entender a alimentação, de se programar e, portanto, ter aquilo que ele se propôs a comer em casa, porque não adianta eu ter proposta, mas não tem uma programação, então não vai ter aquela oferta. E a gente fala muito sobre muito mais falta do que sobra. Então, muitas vezes falta ocupar o espaço com o que é adequado. Então, às vezes a gente coloca de metas, né? Vamos começar só com o que falta, então, já que é difícil. Vamos ver se a gente consegue bater uma meta de água, sem ser suco, sem ser líquidos adoçados, saborizados, água no dia. Vamos tentar, então, incluir ou adicionar proteínas de baixa caloria ou pouco gordurosas, adicionar salada, adicionar uma caminhada no sábado, colocar um prazer ou uma atividade lúdica outdoor no fim de semana. Então, muitas vezes, a gente conseguindo devagarzinho adicionar isso, eu consigo ocupar o espaço da bolacha, eu consigo ocupar o espaço do pãozinho, eu ocupei o espaço do macarrão, porque eu incluí aquilo que eu me propus. E aí você falou de temperança, eu coloco fortaleza. Então é preciso também que o paciente tenha a fortaleza para conseguir entender que nesse processo ele vai precisar de uma força no começo, não vai ser fácil essa mudança, essa chavinha, mas ele vai precisar colocar e sustentar. E aquilo provavelmente vai ter uma resposta interessante. Mas eu sou super a favor de que isso seja gradual, de que a saúde ela vá entrando na vida dele, que a doença ela não seja o mote da vida dele. Eu entendo que eu tenho uma doença que é a obesidade, que eu tenho uma doença que é a esteatose. O que eu posso fazer para poder lidar bem com essas doenças, né? Que a minha vida tenha sentar-se à mesa, me reunir com um amigo e que aquilo seja prazeroso, que seja funcional, porque a comida, ela também, a funcionalidade dela também é essa. Então, eu direciono muito o paciente em consultório, né? Muito dessa maneira. Então, vamos incluir o que a gente precisa e ver se a gente não esmaga quem não precisa, né? E devagarzinho a gente vai contribuindo com a melhora. Perfeito. A própria fortaleza também é uma das virtudes que o Aristóteles traz e a temperança é um do que a gente trouxe. E é importante o pessoal ter essa visão, principalmente por profissionais de saúde, médicos falando, que muitas vezes isso acaba ficando ali naquela história de que é falta de caráter, é falta de força de vontade. E a gente sabe que a doença em si existe e que o ganho de peso ele está associado com diversas outras coisas. Mas quando a gente fala principalmente do emagrecimento, de perder peso de forma consistente, a pessoa ela vai precisar de temperança, de força de vontade para manter um resultado a longo prazo. Sim. Ou minimamente vai precisar da ajuda do medicamento pelo menos durante um tempo para poder fazer isso. Agora, enquanto ela não fizer uma mudança importante dos hábitos, ela não vai ter um resultado duradouro, né? E não compreender, né, Jorge, que existe um problema. Então, quando há compreensão do problema e que precisa de ajuda, então preciso que alguém me direcione, que seja em hábito alimentar, em conduta comportamental, um psicólogo, um nutricionista, um médico, se precisar de uma medicação. Então, a identificação de que existe um problema e que esse problema sendo reconhecido, ele vai então poder ser resolvido, eu acho que é importante. Perfeito. E que a pessoa não está sozinha, né? Exato. Justamente, ela vai ter a contribuição. Tanto é que eu como gastro, a Lívia como endócrino, então são áreas diferentes. E a gente falou aí, ó, nutricionista, o educador físico. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Aquela pessoa ela não vai estar sozinha para poder resolver isso. Então, tem um grupo que vai estar ali disposto, um grupo que pode, cada um, de uma maneira, contribuir um pouquinho. Perfeito. Bom, pessoal, ótima conversa. Acho que, logicamente, não dá para esgotar o tema, mas a gente falou praticamente tudo que a gente podia sobre a esteatose hepática. Mas antes de acabar, eu queria que vocês trouxessem uma dica prática de saúde para o pessoal que está nos acompanhando aqui, para que eles possam aplicar já aí depois de assistir ao nosso episódio, para tentar viver mais e ver melhor. O que você pode falar, pessoal, Lívia? Difícil, né, Jorge? Uma dica prática, mas eu acho que eu vim repetindo ela ao longo do episódio inteiro. Eu acho que a gente tem muito cuidado com líquidos calóricos. Eu acho que se propor a basear a hidratação na água já ajuda muito a gente ter, além de ficar livre de caloria vazia, porque o suco, o refrigerante, ele não significa nada, nem computa, né, na fome, mas auxilia também na característica de depósito de gordura. Então, eu acho que uma dica assim de alimento
alimento que poderia seria isso. E atenção nas nossas crianças, né? Eu acho que quem tiver filhos, né, e está assistindo, que se a pessoa se identificar a doença, entender que existe então um risco genético e aquela criança poderia ser conduzida mais distante de industrializado, mais distante, né, de tudo isso que a gente falou que aumenta risco. Tá, e como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Eu tenho o Instagram, que é doutora Lívia Porto Endócrino, e pode me acompanhar por lá. Show de bola. Cleiton, por favor, só a dica para o pessoal. Eu concordo com a Lívia, acho que essa questão do alimento é super importante, a gente ter esse controle, a gente saber o que a gente está comendo. Como a gente conversou, a questão dos alimentos ultraprocessados, não é que seja proibido, mas é questão da gente ter uma redução do consumo desses alimentos e atividade física. A gente procurar uma atividade física. E a atividade física, ela não tem que ser uma... Pode ser que seja uma obrigação, se a gente colocar como isso, mas a gente procurar uma atividade que traga lazer pra gente, né? Que seja caminhar, que seja nadar, que seja jogar tênis, que seja qualquer coisa, caminhar na praça. Há uma atividade que traga lazer pra gente, mas que ela precisa ser executada ali com frequência, com regularidade, porque isso vai trazer benefícios de forma geral. Benefícios cardiológicos, benefícios do ponto de vista do fígado, endocrinológicos, benefícios da nossa saúde mental. Então, eu acho que é mais isso, sabe? É essa questão do cuidar da dieta e cuidar do corpo também, a questão com essa regularidade de atividade. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho? Então, tem um Instagram também, Dr. Cleiton Padilha, e tem o meu site profissional também, que é o www.cleitonpadilha.com.br. Show de bola, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada. Espero contar com vocês em outras ocasiões também. Com certeza, obrigado. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Também te convido a participar das nossas séries de lives nas segundas-feiras, às 8 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, que a gente chama de O Caminho, em que eu e o Eduardo estamos aqui toda segunda-feira para trazer para vocês informações sobre o processo de emagrecimento, também mostrar como a alteração comportamental é um passo fundamental para que você consiga ter um resultado a longo prazo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.